Olá, eu me chamo Cássia, sou aluna do curso de Engenharia Biomédica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje, como a última fase da cadeira de resistência dos materiais, eu vou falar um pouco sobre o ciclo de Moll para deformação e rosetas para deformação também. Então, ao longo da disciplina, a gente já vem falando sobre várias formas de calcular tensão, deformação em várias situações, né? Mas na prática é difícil que essas cargas estejam postas de forma tão correta, tão medível, né? Então a gente precisa de fazer perguntas para transformar isso dentro do ciclo de Moll, já que ele nos proporciona também conseguir saber disso. Então, o elemento deformado no plano está sujeito a duas componentes de deformação normal e a uma componente de deformação por cesariamento. O que é isso, né? Quando o material sofre uma carga, ele pode mudar de comprimento, né? Em diferentes direções e também sofrer distorção do seu formato. E essa distorção é caracterizada por essa mudança de ângulo, que é justamente esse cesariamento, né? E essas mudanças são o que a gente chama de deformação. E é importante lembrar, né, que embora a deformação plana e a tensão plana tenham cada qual três componentes que se encontram nesse mesmo plano, essas coisas não estão diretamente ligadas, né? A tensão é a força interna por unidade de área, então é uma propriedade interna, né, do objeto. É como se um fosse a causa e outro o efeito, né? Porque a tensão é a força interna e a deformação é a resposta do material a essa força interna, essa tensão, né? Como ela acontece. Nem sempre, quando há tensão, há deformação, né? E essas imagens que aí constam, né? Elas mostram aqui uma deformação que ocorreu no eixo X, outra que ocorreu no eixo Y, e aqui o cesariamento, que é o que a gente falou sobre essa mudança de angulação, né? E aí, quando a gente... vou retornar aqui, eu esqueci de falar algumas coisas. É importante, né? Pensar, né? A premissa para eu passar de slide. Se a gente mudar essa orientação, né? Frente ao plano que estamos trabalhando, será que esses valores vão ser os mesmos, né? E a gente passa para as equações gerais de transformação no plano de deformação, né? E aí a gente passa a pensar sobre todo esse processo, né? Aqui temos alguns tópicos, né? A convecção de sinal, a deformação normal e por cesariamento, que a gente já começou a trabalhar anteriormente, as deformações principais que a gente acha através do círculo de Moll e nessas fórmulas que a gente vai trazer agora mais para frente, a deformação por cesariamento máxima, que a gente também consegue calcular, e a orientação do elemento, né? Que é muito importante no que a gente pensa desse horário, do anti-horário, que a gente também vai tratar mais para frente, né? Antes de realizar qualquer cálculo, né, a gente tem que ter essa convenção de sinal, né? Em geral, a gente adota as deformações positivas para alongamento, né, e o encurtamento negativo, né? E para o cesariamento também existe uma convenção, normalmente baseada pelo sentido da rotação que a gente vai trabalhar, né? As deformações normais que a gente já vem falando, né, representam o quanto esse material aumenta ou diminui de comprimento numa direção específica, né, que a gente pode descobrir de acordo com o contexto, né? Já os de cisalhamento, né, que a gente vem falando, verificam as alterações na angulação. Aqui vemos como todas essas deformações atuam simultaneamente, né, sobre um pequeno elemento material, modificando tanto suas dimensões quanto sua geometria. Essas equações mostram como um pequeno comprimento, representado por dx aqui, escrito, projetado nas direções x e y, os eixos determinados, e como esses eixos x e y podem mudar para x' e y', de acordo com relações trigonométricas, né, que a gente pode trabalhar através desse ângulo inclinado com a relação dos senos e os cossenos, que a gente traz aqui embaixo, né, para encontrar como esse comprimento atua em cada direção. Que isso parece muito complexo, mas é nessa história que o ciclo de Moll chega para simplificar, né? Seguindo nas equações gerais de transformação no plano de deformação, né? A gente vem com essas fórmulas, né? Essa primeira expressão aqui, né, representa deslocamento infinitesimal, né? Um valor pequeno, também utilizando lei dos cossenos, tudo trabalha com essas equações que a gente mostrou antes aqui, de linha. E aqui a gente passa pela deformação no eixo Y, a deformação no eixo X, Y, deformação no eixo X, deformação no eixo Y e a deformação de cesariamento, né, desse processo. A primeira expressão representa esse deslocamento infinitesimal
de um ponto do elemento deformado, seja quaisquer ele for, pode ser calculado por essa forma, né? Ela mostra que esse deslocamento depende diretamente das direções x e y estabelecidas, né? Então, depende também do cisalhamento e do ângulo de orientação considerado, que a gente pode sinalizar de forma ideal, né? E a partir desse desenvolvimento, né, a gente também chega a essa segunda equação, né, que é a da deformação normal, em uma direção qualquer, simbolizada por x', né, no caso, que é epsilon-x, que é esse novo valor da deformação normal, né, no caso no eixo x. E aí a gente já vai chegando, né, para a transformação completa do estado de deformação. Nesse caso, a primeira aqui calcula a deformação normal na nova direção e a segunda determina a deformação por cisalhamento correspondente a esse primeiro, né? Porque são operações diferentes. Nesse aqui, terceiro aqui, do meio, a gente calcula as deformações principais, que também podem ser calculadas no círculo de Mohr, né? E a gente também encontra isso aqui, representada por E1, ε1 e ε2. Elas correspondem aos menores e os maiores valores de deformação existentes naquele ponto do material. E nessa equação aqui, né, a gente determina a formação máxima por cisalhamento, enquanto a expressão logo abaixo representa a deformação média, né, que a gente acha como o centro do círculo de Mohr, né? E aí a gente entra, propriamente dito, na seção do círculo de Mohr, né? Aqui a gente mostra a representação gráfica que o círculo de Mohr proporciona pra gente, né? Através dele é que a gente consegue encontrar as deformações principais que se encontram nas extremidades do círculo, a deformação média, o raio e afins, porque a gente precisa deles para entender como ele funciona, né? No centro, que a gente consegue calcular por εx mais εy, né? Que são as duas extremidades aqui, dividido por 2 para achar o centro. O ponto A, que também é por εx e a deformação de cisalhamento dividida por 2, né? Como a gente já vinha fazendo também com tensões, mas são outros valores medidos de outra forma, né? O centro D representa essa deformação média, o raio a variação dessa deformação e os extremos as deformações principais orientadas. O cisalhamento máximo e o mínimo, que a gente também consegue achar. E no eixo vertical a gente tem metade da deformação de cisalhamento, ou seja, dividido por 2, né? Essa divisão é a convenção utilizada na construção do círculo de Mohr por si só, né? Tanto por isso que também é tratado nas tensões. E aí vamos para as rosetas, né? O que são as rosetas, né? Elas são trabalhadas em ensaios estruturais, né? Elas são dispositivos elétricos que a deformação muda a resistência do dispositivo e eles são postos em angulações específicas que normalmente variam de 0, 60, 90 e 20, 0, 45, 60, 90 e 120 graus, né? Porque são ângulos mais conhecidos, né? Normalmente 45, 60, a maioria das questões, né? E essas rosetas são estratégias para a gente construir um círculo de Mohr, né? Em ensaios estruturais, as deformações normais de um corpo são medidas por dispositivos elétricos chamados de extensômetros de resistência elétrica. Quando há um agrupamento de 3 extensômetros em um padrão específico, define-se a roseta de deformação ou apenas roseta, né? E essas equações aqui, né, elas representam como esses sensores funcionam, que eles funcionam na base da variação da resistência, né? Quando o material se deforma, o sensor também sofre a deformação e sua resistência elétrica muda. Essa variação é convertida em um valor de deformação, que é o que a gente trabalha dentro das equações. As equações são simplificações das equações gerais de transformação e deformação, que a gente trabalha aqui em cima, também inspirada pela lei dos senos e cossenos, desculpa. E aí, a partir do momento que a gente aplica esses valores aqui, a gente encontra essas simplificações, né? Então, a gente observa que existem as equações diferentes para cada ângulo, justamente porque essa geometria de posicionamento se altera
nos múltiplos, né? Então, aí a gente já chega num momento que a gente pode partir para os exemplos. No primeiro exemplo, a gente traz que o estado plano de deformação em um ponto é representado pelos componentes de deformação em X. 250 microdeformações, porque 10 a menos 6 caracteriza como microdeformações. A deformação Y, que é menos 150 microdeformações, e a deformação de cisalhamento, que é 120 microdeformações. E ele pede que a gente determine as deformações principais e a orientação do elemento, né? E o objetivo é esse. Primeiro, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, a gente tem que achar essas coordenadas, esse estado inicial de deformação no ponto E, para construir o círculo de Mohr, né? O centro corresponde à deformação média, que nesse exemplo a gente encontra igual a 50, né? A gente já fez o cálculo e determinou aqui. Microdeformações também, né? E a partir do raio, que é metade da deformação de cisalhamento, que a gente encontra na dimensão máxima do plano, a gente encontra esse valor, né? No qual a gente pode aplicar aqui como valor de raio e determinar também o ponto máximo e o ponto de mínimo a partir da orientação que a gente escolheu, né? E a partir do cálculo desses valores, a gente consegue achar o ângulo, né? Orientado na geometria do círculo aqui, né? Que a gente consegue construir um triângulo, retângulo, para a gente efetuar as contas. A gente consegue achar o ângulo pela tangente, né? Que como são 2 e aí divide pela metade, na verdade, ao invés de ser 8,85, ele fica 16,7, que subtraído 90 graus e dividido por 2, dá 36,7 graus, porque no círculo de Mohr o ângulo é multiplicado por 2. E aqui está a representação angular com o ângulo de 36,7 graus em sentido horário. Aqui a gente já passa para a segunda questão, né? Vamos falar um pouco mais de rosetas nessa parte. E aí a questão traz que o estado de deformação no ponto A sobre suporte A é medido por meio da roseta de deformação. Devido às cargas aplicadas, as leituras dos extensômetros dão a deformação em A 60 microdeformações, a deformação em B 135 microdeformações e a deformação em C 264 microdeformações. E ele pede para a gente determinar as deformações principais no plano e as direções nas quais ela age. Desculpa. Aqui ele mostra, né, exatamente o que a gente estava trazendo antes, essas 3 posições. Ai, desculpa novamente. E aí o que a gente pensa, né? Ao invés de a gente conhecer diretamente as deformações em X e em Y, a gente tem apenas essas leituras das rosetas, né? Que elas servem para isso, para a gente trabalhar com esses valores para poder descobrir o que a gente precisa para construir o ciclo de Mohr, né? Então, a partir disso, a gente consegue ver os ângulos, né? O ângulo de A 0 grau, ângulo de B 60 graus e ângulo de C 120 graus, né? Uma distância de 60 graus entre os sensores. E aplicando esses valores naquela equação que a gente trabalhou antes, que são as equações de transformação e deformação, a gente encontra esses valores. A gente encontra a deformação em X de 60 microdeformações, deformação Y de 246 microdeformações e a deformação de cisalhamento de menos 149 microdeformações, né? E utilizando o círculo de Mohr, quando a gente começa a aplicar, a gente encontra o centro de 153 microdeformações e ele proporciona a gente a calcular o raio, né? Aqui quando a gente encontrou o centro e dentro dele a gente consegue calcular o raio e o ponto A também, consequentemente, né? Sendo 60 e menos 74,5 os pontos do raio em questão. No caso, menos 74,5, quando a gente trata do sentido escolhido, né? Então, a gente parte para o raio, que acha o valor de 119,1 microdeformações, e vai encontrar as deformações principais, que a gente encontra os valores de 272 microdeformações e 33,9, aproximadamente 34 microdeformações no segundo eixo, né? Aí,
vamos partir para achar o ângulo que a gente conseguiu formar a partir desse triângulo retângulo que a gente fez novamente, né? Como o círculo de Mohr proporciona. E através da tangente elevada a -1, a gente conseguiu encontrar o valor 38,7, que dividido por 2 fica 19,3, sendo a deformação real aqui expressa 19,3 sentido anti-horário. Você percebe que essa deformação ocorreu de uma forma bem diferente da anterior, né? Então, esse entendimento vai se diferenciando conforme as questões vão acontecendo, né? E agora que a gente conseguiu chegar nesse ponto de fazer as questões, a gente vai falar um pouco das aplicações, né? Do como isso é importante para a engenharia biomédica, de alguma forma. Então, a gente vai pensar, né? Nessas avaliações de próteses ortopédicas, aqui a gente tem um exemplo de prótese de quadril. Daí a gente fala que as rosetas extensométricas podem ser instaladas em prótese de quadril, prótese de joelho, placas ósseas, até móveis, né? Objetivos da avaliação por rosetas, né? Determinar as regiões de maior deformação, identificar concentrações de tensão e avaliar até a vida útil do dispositivo, né? A gente pensando até nessa própria prótese de quadril, né? Toda vez que a pessoa anda, sobe escada, corre, vive sua vida, né? Forças diferentes são aplicadas em sentidos diferentes nessa prótese, né? Então, as rosetas são responsáveis por medir essas deformações. E o círculo de Mohr mostra quais regiões sofrem maior solicitação mecânica e a gente consegue prevenir, né? Fratura, que é o mais interessante aqui, né? E aí a gente também tem a questão dos implantes dentários, né? Que apesar de pequenos, eles sofrem carregamentos muito complexos e grandes, né? E quase nunca perpendiculares, né? A gente tem uma mastigação, a gente nunca tem uma oclusão perfeitamente vertical, né? A textura do alimento é diferente e o círculo de Mohr ajuda a identificar como essas cargas estão distribuídas ao redor do implante, né? Evitando sobrecarga óssea, né? Durante a mastigação, os implantes sofrem carregamentos complexos, como eu falei. O círculo de Mohr permite identificar as deformações principais, avaliar a distribuição de carga e verificar riscos de falha óssea ao redor do implante. E, por último, eu vou falar um pouco sobre os scaffolds, né, na engenharia tecidual. E aí, quando a gente pensa, né, sobre esses scaffolds, essa atuação é diferente, né? As células têm resposta a estímulos mecânicos, né? Então, se o scaffold for rígido demais ou flexível demais, em detrimento do tecido que ele está feito para se adaptar, né? Ele pode alterar o comportamento celular, ele pode alterar qual tipo de célula vai ser produzida a partir dele, né? Então, o círculo de Mohr é quem ajuda a identificar quais regiões do biomaterial recebem maior deformação, permitindo desenvolver scaffolds mais compatíveis com o tecido humano desejado para a situação, né? O círculo de Mohr pode ser usado para avaliação da resistência mecânica, determinação das direções principais de deformação, estudo da interação entre células e substratos e muitas outras questões, né? Porque é muito importante saber o quanto esse material é adaptável para que a gente não gaste tempo, dinheiro e nem a saúde do próprio paciente, né? E para concluir, né? A aplicação do círculo de Mohr para deformação em rosetas extensométricas é uma ferramenta fundamental da engenharia biomédica que permite transformar medições experimentais em informações úteis sobre o comportamento mecânico de próteses, implantes, biomateriais e tecidos biológicos. São eles que guiam, né, um redesign, uma nova roupagem para coisas que às vezes não são muito adaptadas, né? Sua utilização é quem contribui para que os projetos sejam mais seguros, eficientes e adequados para as condições biomecânicas que o corpo humano precisa obedecer, né? Porque a gente é vivo. Obrigada pela atenção.